Bom dia a todos e todas, mas agradecendo muito a Maria Aglaé pelo convite e ao desembargador André de ter confirmado e constituído esse espaço aqui no Emerge. Eu até vim aqui no Emerge, mas para outra atividade, e é importante termos nessa mesa 4 mulheres, dos seus ativismos, de suas colocações, para a gente trocar e contribuir, poder contribuir aqui com essa discussão. E é interessante eu perguntar de quem é o problema, né? Há um problema. Há um problema hoje de quem é o problema, né? Numa discussão em que geralmente se coloca, como bem disse a Fernanda, a questão vista pela população negra sempre como um problema a ser resolvido, há diversas maneiras de a gente pensar que problema está sendo colocado e, afinal, quem se coloca sobre esse problema. A gente tem alguns problemas. Temos o problema de não estarmos nas cadeiras ou nos espaços proporcionalmente ao número que somos. A gente tem um problema de primeiro receber um tiro para depois perguntar quem somos. A gente tem um problema de ter um número imenso da mortalidade materna, principalmente aqui no Rio, sendo de mulheres negras, e os únicos casos em que a comissão que averigua sobre o que aconteceu coloca que os únicos casos que não se descobre são de mulheres negras. Então, a gente tem um monte de problema e quem é que encaminha esses problemas? Então, acho que são problemas e que a gente tem que resolver conjuntamente. Faço coro aqui também com a Raíssa, quando ela coloca que, afinal de contas, temos papéis todos de contribuir na questão do combate às discriminações, seja elas quais forem, seja pelo ceticismo, pelo racismo, pela questão LGBT, porque é uma responsabilidade de todo mundo que quer, de fato, ver uma sociedade democrática com direito de todo mundo. E fazendo aqui também não só o meu abraço afetuoso para a Laura, e de que das formas em que ela transformou sua dor em uma construção. Então, essa é a parte importante da gente que quer, de fato, construir. Porque eu acho que a gente é movido de dores e construções, né? Eu acho que é dessa forma que a gente tem a dor, mas também tem a forma esperançosa de que isso vai mudar. Lembrando aqui da frase de vidas negras importam, importamos todas, mas a gente tem que reafirmar o tempo todo a esse segmento que muitas vezes é tratado como minoria, e somos na minoria política. Nós não somos, de fato, na minoria, no geral, numérica, no quociente, no quantitativo, sim, obrigada. Mas nesses fatos, nesses espaços de decisões, inclusive, como foi colocado também aqui pela Laura, sobre as decisões das políticas. Afinal de contas, quem constrói a política pública, né? Quem constrói a política pública majoritariamente está dentro das universidades, a constituição do que das pesquisas estão lá e quantos somos. Que a ideia das cotas nas universidades não é apenas para as pessoas se formarem, mas é também para os professores olharem para aquele lugar e verem que também existe essa população que há de pesquisar e se falar sobre ela. Porque é uma das coisas importantes, como foi colocado aqui dos livros, foi um momento super importante. Outro momento importante vai ser discutir com os professores a colocarem isso na sua pauta. Uma das vezes que eu dei uma aula numa turma de professores que estavam se constituindo, eles
Um dos professores era um professor branco da matemática, que falou: olha, eu quero muito contribuir com isso é uma questão que muito me importa, mas eu sou professor de matemática, eu não tenho como contribuir. Perguntei para ele: isso é muito simples, de onde veio a matemática? Né? E até as pirâmides vieram do Egito. Aliás, eu devo lembrar sempre que o Egito é na África. Às vezes as pessoas pensam que o Egito fica sobrevoando, paira sobre o mundo. Mediterrâneo fica pairando. Né? E, olha, devo dizer que é na África. E pensando também da questão dos direitos humanos, né? Assim, os direitos humanos é uma questão que eu falo assim, não, isso é dos direitos humanos, mas quem humanos são? Porque quando a gente vai falar sobre a bioética, a questão das pesquisas, né, de terem os CEPs, de terem as comissões de pesquisas, elas vieram principalmente por conta de uma pesquisa que foi feita dos Estados Unidos, né, no Alabama, e que vocês podem assistir o que foi essa pesquisa no filme Cobaias. Então, as pessoas eram pesquisadas normalmente sobre o que acontecia com uma doença, mas elas não eram cuidadas, porque eles queriam ver até onde ia a sífilis. Elas não tinham direito e não poderiam, eram negadas o direito de tomar a vacina, tomar a penicilina, que anos depois foi descoberta. Eram proibidas a elas. Então, elas não tinham direito às suas próprias vidas. Eram, claro, todas negras. Então, esse olhar sobre o direito, em que as pesquisas muitas vezes são feitas, por exemplo, na África, a Pfizer fez uma pesquisa sobre mulheres grávidas com HIV. No entanto, mesmo com um medicamento já aprovado, que era usado, elas não usavam nessas pessoas nem para comparação. E quando foi questionado, a empresa falou: ué, mas elas não iam receber mesmo? Então, este é o lado de que vida é essa que importa, tratadas como coisas e objetos. Então, vamos pensar do que é isso. O 21 de março, eu faço parte da coordenação da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo. O que aconteceu, embora esteja escrito lá, eu faço questão de dizer, porque foi um momento em que finalmente a ONU se colocou contra o apartheid. O apartheid já estava acontecendo e, numa passeata pacífica dos jovens negros que lutavam contra a lei do passe, eles foram atingidos pela polícia do apartheid, morreram 69 jovens e mais de 100 foram feridos. Se a gente for pensar na lei do passe, a gente pensa quantos jovens querem ir à praia sem a lei do passe e não podem chegar à praia. Aqui nem passe tem, né? São literalmente impedidos e é interessante que não há a lei do ir e vir. Sabe aquela lei que a gente tem, que você pode ir? Os bonitos. Mas elas não existem para esses jovens negros. E nesse 21 de março, a ideia de quando a gente construiu a campanha era principalmente porque, afinal de contas, não existimos só em novembro. Novembro é uma data muito cara para nós, foi a morte de Zumbi dos Palmares, mas é interessante como só lembro que nós existimos, apesar de a gente estar em todos os lugares, quer dizer, não estamos em todos os lugares, estamos em determinados lugares, porque há uma questão da discriminação espacial também, e que não somos falados sobre nós, né? Nossas discussões não são colocadas, porque estamos em todas as demandas e discussões. E nessa situação, resolvemos eleger, para reforçar o dia, 21 dias de ativismo contra o racismo. E também, do que foi colocado aqui pela Raíssa, a ideia é de que, como Angela Davis coloca, não basta ser contra o racismo. Isso é muito fácil, muita gente mas
onde, não só onde você esconde seu racismo, mas a outra continuidade da fala dela tem que ser antirracista. E esse é um dos movimentos que está aqui. Na compra de um livro dentro de um espaço como esse que não está, é uma forma antirracista de ser. Ter esse debate aqui colocado é uma forma antirracista de ser. Então, essa é a discussão prioritária. A Marielle, quando foi executada, ela saía de uma atividade dos 21 dias. Foi numa data emblemática hoje para a gente e dolorida, de 14 de março, mas em 14 de março 2 outras grandes figuras nasceram. Então a gente diminui o que é emblemático nessa data. Nasceram Abdias Nascimento e Carolina de Jesus. E Abdias Nascimento foi deputado estadual, ele foi secretário. Quando ele virou secretário da questão racial aqui no governo, quem ficou no seu lugar foi a Lélia Gonzalez. Então, Lélia Gonzalez chegou a ser deputada por um período, depois que foi substituindo. Depois, Abdias foi ser senador também. E lembrando dessas questões das leis, do que mais se faz, a gente tem várias diferenças sobre isso, mas temos algumas. Existe a Política Integral de Saúde da População Negra, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 2006, mas só foi reforçada e aprovada no Ministério da Saúde em 2009. A gente tem a Lei 10.639, que fala da obrigatoriedade da história da África e da cultura negra, que foi de 2003, mas mesmo assim a gente não vê de forma efetiva os governos implementarem essa política. Alguns professores, de forma muito individual, fazem isso nas suas escolas, mas não é uma política que é implementada de forma massiva. A gente tem, pensando também sobre o que foi colocado aqui na política, existia uma proposta de reforma da política eleitoral em que colocava alternância de gêneros. Essa proposta foi rapidamente mudada para 30% e foi diminuindo até que ela não existe mais dentro da proposta da reforma. Mais recentemente, a recém-eleita deputada federal Darília Petroni, ela fez um projeto de lei e já colocou para ser aprovado para termos 50% de mulheres dentro das eleições. Ainda não temos nenhum percentual projeto que... Já tivemos projetos que colocavam negros, mas eles estão engavetados. E essa é uma questão também interessante. Existe no processo eleitoral um fundo partidário de 5% para a formação de mulheres, né? Existem alguns partidos que nem respeitam isso, mas também não há o incentivo de outros percentuais para serem implementados para candidaturas negras ou para negros dentro desses partidos, né? Então, isso também daria um outro olhar sobre essa discussão. Temos, nesses registros, nas diferenças, a diferença do registro de prisões, como ela é feita. Hoje a gente sabe que uma coisa é um jovem negro com cigarro de maconha e a outra é com um jovem branco de classe média com 30 quilos de cocaína. As diferenças em que as formas são tratadas, são registradas em lei, são muito grandes, muito grandes. E eu vi também incentivo aqui sobre as bonecas negras. Essas bonecas negras feitas poderiam também acontecer nas prisões aqui e serem, inclusive, distribuídas dentro das creches, porque não há, nessa política das creches, que tipo de bonecas há de brincar, porque elas precisam olhar para elas, faz parte desse processo igualitário de poder brincar com o que se vê, com elas mesmas, porque é um incentivo de destoar quem é importante e quem não é, quando a gente mostra o tão comum que se pode ser negro. Houve um comercial ainda há pouco da Boticário que era só com uma família negra e houve várias questões, mas isso não é o Brasil, desculpe, isso é o Brasil. O que
é o Brasil também, é a forma discriminatória com que foi colocado essa propaganda. E pensando de que forma concreta que a gente poderia fazer. As mulheres negras, elas estiveram em marchas políticas sobre que tipo de questão que se podia ser feita dentro da marcha Zumbi dos Palmares de 1995, que eram os 300 anos da morte de Zumbi. Estiveram também em 2005 na Marcha Zumbi mais 10, outra marcha em Brasília, em que o contingente do movimento de mulheres negras montou uma proposta de várias políticas públicas para as mulheres negras. Então, vários dos olhares que precisavam ter esse recorte para que elas fossem feitas. Mas em 2015, 10 anos depois, quase numa contagem que nem o número de mulheres que são eleitas, porque Antonieta de Barros foi a primeira mulher negra eleita em Santa Catarina, não foi nem aqui. Aqui no Rio, a gente teve Lélia Gonzalez, praticamente 10 anos depois, Jurema Batista, e mais do que isso, quase 15 anos, Marielle Franco. E realmente a eleição das 3 mulheres, de um mesmo partido principalmente, que agora são 5 na Alerj, é algo absolutamente inédito. E eu acho que essa noção que fez esse incentivo desde 2015 da marcha de que mulheres negras devem participar da política, porque devem fazer a proposta também, não são as únicas. 5 não aprovam uma lei, mas 5 influenciam que a lei seja aprovada. E há este olhar necessário de fato a serem feitas. O Fórum de Mulheres Negras também fez uma campanha de voto nas pretas, que era a ideia de que precisamos ter representantes para obrigatoriamente discutir sobre as nossas questões. E é interessante porque temos, principalmente no movimento, nas formações, um número absolutamente interessante de professores ou de pessoas que vão para a educação porque olham a questão da educação como um aspecto importante de formação para essa população. Mas também, mais do que isso, a partir de 2013, formalmente, mas isso a Abdias já colocava isso, já falava de cotas desde a década de 30, 40, para que possamos todas falar sobre isso, colocar sobre essas questões. E há um número também, percebo, dentro da universidade, um número crescente de negros entrando na faculdade de Direito, pensando precisamos mudar a lei para nos proteger. Então, acho que isso há uma modificação, mas sobre isso, quem são aqueles que vão passar na OAB, quem são aqueles que chegam para dentro da promotoria, para a defensoria, para a magistratura? Quantos são? Qual é o incentivo que se dá para que sejam colocadas essas pessoas dentro da universidade? E também esse incentivo de ter disciplinas aqui, não específica, mas que perpasse por todas as disciplinas, a questão que envolve a família, que envolve titularidade, que envolve todas as questões da população negra, afinal de contas, somos um número importante sobre isso. Assim, quando em 2010 os dados foi universal para os dados do IBGE, eu recebi na minha casa uma recenseadora e estava muito feliz que eu finalmente ia responder, né? Aí ela chegou, perguntou a clássica pergunta: qual é a sua cor e raça? Aí eu toda feliz respondi: preta. Aí ela falou: mas você não é preta. Eu respondi para ela: então, a declaração é autodeclaração. Então, o meu papel é responder e o seu é anotar. Mas é preciso que isso aconteça porque as pessoas olham como se fosse um problema. Coitadinha, ela está colocando que é preta. E mesmo na faculdade de medicina, eu fui dar uma aula na psicologia médica. E fui perguntar ali, as pessoas perguntavam aos alunos, mas por que política integral sobre a população negra? E por que os dados do quesito cor? Aí eu perguntei, como é que se faz política? Aí a pessoa respondeu, com dados. 10 segundos depois ela falou, tá, entendi. E aí eu perguntei, vocês perguntam sobre os dados do quesito cor?
E a maioria tinha respondido que sim, o que eu fiquei muito feliz e surpresa. Mas eu perguntei, quem responde? Aí 3 falaram, são os pacientes. Eu falei, por que vocês... Quem responde para vocês? Aí um dos alunos falou, olha, é que, na verdade, uma professora nossa disse que é constrangedor a gente perguntar a raça. Aí eu falei, constrangedor? Eu falei, desculpa, mas isso é porque meus minutos acabaram, viu? Nossa, que... Oh, meu Deus, agora eu desligo. Então, e aí eu perguntei para elas assim, vocês, no prontuário das mulheres, vocês perguntam se elas fizeram aborto? Sim, é um dos dados, a gente pergunta. Eu falei, mas vocês não ficam constrangidos porque aborto é proibido por lei? Sim. Eu falei, sim, mas você não pode ser constrangedor a partir do momento que você sabe para que serve a pergunta. A pergunta serve, você pode dizer isso ao paciente, ela serve para obter dados, para saber quantos são os pacientes que têm essa cor, o que a gente está colocando, que tipo de política ela faz. Então é necessário que isso seja dito, e para ser dito, as pessoas precisam aprender que isso é importante. Então essa é uma das questões colocadas. Eu juro que eu vou terminar. Estou acreditando. Acredite. Por exemplo, sobre a lei. Pode parecer estranho, mas me deixou, não sei se é surpresa ou muito incomodada, talvez irritada, quando o que aconteceu em Suzano, a prioridade da fala foi pensar de novo na maioridade penal. E a gente sabe para quem que essa lei, pensando na maioridade, vai ser colocada. Mais jovens negros vão ser colocados nas prisões. Por que ninguém pensou na lei do armamento? No feminicídio, depois dessa lei, o número de mulheres brancas foram mortas diminuiu, o número de mulheres negras aumentou. Os jovens negros, eu não posso esquecer dos 111 tiros que levaram aqueles jovens negros. Então, pensando na lei do armamento, pensando a quem vai nos atingir. Outra coisa, racismo ambiental. A quem atinge principalmente? Atinge as populações negras, quilombolas, ribeirinhas, e atinge as mulheres, porque são elas que estão no cotidiano ali, cuidando dos espaços públicos. Então, essa é uma das questões. O racismo epistemológico, porque é assim que a gente chama, como se negam a falar das teorias dos olhares, dos conteúdos escolares, eles precisam ser resolvidos nesse espaço também, nas escolas, onde precisa se falar da fala desse contingente da população. Então, eu preciso também pensar que tipo de reversão do quadro dessa mortalidade materna precisa, porque há uma comissão, mas há uma resolutiva, uma volta ao espaço, mas o que fazem com isso? Qual é a mudança estrutural que aquela instituição mostra que foi feita depois da morte daquela mulher, morte evitável? Então, e essas questões são necessárias. O fechamento de escolas que tem acontecido no estado, no município, é algo que é estrondoroso, é aterrorizante para a vida de nós, mulheres negras, porque somos nós que saímos para cuidar, seja de quem for, porque precisamos trabalhar e precisamos de escolas noturnas abertas, e essas escolas têm fechado. Então, o que se faz com governos que fazem isso, diminuem a verba da educação e que de verdade atinge a nós? Com o abrigo de mulheres, eu, durante um tempo, trabalhei no abrigo de mulheres negras, de mulheres vítimas de violência doméstica. Por quê? Porque eram principalmente as mulheres negras que estavam utilizando os espaços públicos, porque não temos o ir e vir de poder viajar de para casa para outra, temos esses espaços públicos para utilizar. Então, acho que precisa se mudar esse tipo de questão, e eu queria lembrar, já que eu quero fazer coro aqui, já que a rapidez com que foi feita para comprar os livros, eu gostaria muito que tivesse uma rapidez para montar a coordenadoria de políticas jurídicas das relações raciais.
já que eu já me atrevi a dizer isso, não sendo uma advogada, Pode repetir? sobre Coordenadoria? Coordenadoria de Política Jurídica das Relações Raciais. E já que eu me atrevi a falar isso na frente dos desembargadores, eu me atrevo também a sugerir o nome ou da sala, ou da escola, ou do espaço ou da coordenadoria, ou de alguma coisa do Luiz Gama. Luiz Gama, ele recentemente a OAB deu a ele o título de advogado. Ele era um Ramla, ele era uma pessoa que defendia direito a escravos ou ex-escravos ou libertos sobre essas relações. E eu acho que é de uma importância absurda, absolutamente importante, ter emerge alguma coisa sobre isso. Por que eu falo isso? Porque na escola, na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, houve uma movimentação das mulheres para que as salas que tinham nome de professores, todos homens brancos, elas tiveram uma movimentação para que pelo menos 30% das salas fosse nome de professoras mulheres. Claro que teve alvoroço. Claro que teve gente que colocou, mas o desembargador é uma pessoa muito importante. Eu falei, pois é, mas sabe que essa também é? Então, eu acho que situações desse espaço, dessa magnitude, elas precisam de ações que a gente chama de discriminações positivas, de colocar positivamente nesses lugares onde naturalmente não estariam. Então, eu gostaria muito que se colocasse isso, pensar sempre, inclusive, dentro, relacionando os dados do quesito cor de quem entra, os dados do quesito cor obrigatoriamente dentro de processos de quem atende e de quem está atuando, o juiz. Esses dados eles precisam ser importantes para a gente entender os processos do que acontece. Mais uma vez, agradecendo o espaço, eu lembro também do que foi o Supremo Tribunal Federal na discussão de cotas, o quanto foi importante. E para quem não viu, por favor, sugiro que veja a defesa da Sueli Carneiro, já mencionada aqui, dentro do Supremo Tribunal. É primoroso. Eu acho que vale muito a pena. E um reforço aqui desses coletivos negros, muitos deles dentro da Faculdade de Direito, esses espaços também deveriam ter cotas de estagiários, que eu acho que é uma questão absolutamente importante. Atualmente não temos ministros negros no Supremo Tribunal, muito menos, nunca teve uma mulher negra. E espero que essa questão mude, porque isso faz diferença. Isso faz muita diferença na história dos encaminhamentos. E agradecendo também todas vocês que estão aqui até agora e que espero que isso faça diferença no cotidiano da vida de vocês, porque para mim já faz, porque já é raro isso ter acontecido aqui e eu fico muito feliz de ter feito parte desse processo. Obrigada.